como é que as pessoas podem melhorar esse tipo de vida? Por exemplo, as mulheres que usam salto alto, as mulheres que trabalham o dia inteiro sentadas com salto alto, por exemplo. O que é recomendado fazer? São hábitos que você, a partir da informação, você começa a modificá-los com o intuito de envelhecer e se degradar de uma forma. Uma mulher que gosta de usar salto alto, eu sempre deixo claríssimo, Rodrigo, 80% do meu público é mulher, jamais eu cometeria um absurdo de falar mal do salto alto, porque a mulher, se você fala mal do salto alto, você está falando mal dela, faz parte dela, faz parte do mundo das mulheres isso. Primeiro, não é proibido usar salto alto, não é proibido fazer nada, a não ser fumar e usar drogas. O resto você pode fazer de tudo, desde que com moderação. O chinês diz muito isso, né? A medicina chinesa diz isso, né? Nem o sim e nem tanto o não. Né? Às vezes o sim, por outras vezes o não. É o caminho do meio. Usar o meio termo. O meio termo. Eu quero usar salto alto? Tudo bem, mas você precisa praticar uma atividade física para prevenir o encurtamento da musculatura. O pé, quando fica na ponta, você acaba propiciando, você gera o encurtamento de todos os músculos que estão atrás do corpo. Você gera desvios posturais ficando com o pé na ponta a maior parte do tempo. Você quer usar um salto alto, a mulher quer usar um salto alto, ela usa o salto alto, você está sentado atrás de uma mesa na hora do trabalho, tira o salto alto e encosta o calcanhar no chão. Isso já vai providenciar o alongamento da musculatura ali da batata da perna, dos posteriores da coxa. Com o tempo, se você não faz isso, se a mulher não faz isso, com o tempo ela vai desenvolver esses encurtamentos e a coluna lá na frente vai ficar desviada e deslocada em função desses encurtamentos. Pode usar? Pode. Não só pode, como deve. Né? Nós homens adoramos. Fica bonito, fica charmoso, mas tem que saber como usar. Então usar dia sim, dia não? Dia sim, dia não. Usa o mais alto num dia e no outro dia põe uma sandalinha rasteira, uma sapatilha. Tenta fazer esse jogo. Sempre lembrar que a saúde das minhas articulações, depois dos 50 ou daqui a alguns anos, vai depender de eu poupá-las agora. Nós nascemos com a ponta de todos os ossos recobertos por cartilagem, para não haver contato de um osso em relação ao outro. Os ossos não podem se bater. E entre eles tem a cartilagem. Essa cartilagem nós não fabricamos outra. Nós nascemos com uma e vamos desgastando essa estrutura ao longo da vida. Se você desgasta mais rápido, você vai sofrer com dores em função do desgaste, que vai ser a artrose mais avançada. Se você cuida delas, se você faz uma atividade física, não usa salto alto todos os dias, procura usar, se vai andar longas distâncias e a situação permite, coloca um tênis com amortecimento de impacto, isso vale tanto para o homem quanto para a mulher. O homem procurar calçados, mesmo que sociais, com absorção de impacto. Hoje já tem indústrias que fazem esses calçados, que por dentro eles são tecnologia de tênis, amortecimento de impacto. Por fora, são calçados sociais. Tudo isso, ao longo de toda a vida, vai gerando uma qualidade melhor na articulação, um desgaste menor e lá na frente, com certeza, menos dor. E a obesidade, como é que ela está relacionada a esses problemas de joelho, de coluna? As pessoas que têm excesso de peso podem lidar com isso de que forma? Veja bem, a obesidade ela é um fator a mais para que é um você problema desenvolva. Também do mundo moderno agora. Do mundo moderno, exatamente. A obesidade, o sobrepeso. É um fator a mais para desgastar a cartilagem, principalmente nas articulações de carga. É o mesmo que você pensar numa cenoura na sua mão e um ralador. Se você coloca pouco peso e a cenoura é sua... Imagina que a cenoura é a sua cartilagem. Você coloca pouco peso na cenoura e começa a ralar. Você fica a vida inteira aqui para acabar a cenoura. Agora imagina você com sobrepeso, é como se você apertasse mais a cenoura e ralasse ela mais forte, ela vai acabar antes. É exatamente o que acontece com as articulações que recebem sobrecarga, as articulações do joelho, do tornozelo, do quadril. O sobrepeso talvez seja um dos fatores que, aliado ao sedentarismo, aliado ao enfraquecimento muscular, aos hábitos de vida, aos hábitos de trabalho, à falta de exercício físico, ao fumo, à má alimentação, o sobrepeso é um desses fatores. E você vai entender claramente por que é um dos fatores. Se o sobrepeso fosse determinante para você ter a dor ou não ter a dor, magro não tinha dor.
E magro tem também. Magro também tem artrose, também tem dor. É um dos fatores, eu diria que é um fator muito importante. Não é o principal. Né? Não é um principal, mas é um fator muito importante. A terceira lei de Newton, para quem entende de física, a ação e reação. Você aplica um peso de 10 quilos no solo, o solo te devolve uma força de 10 quilos. Você tem 20 quilos de energia de impacto na articulação. Para 10 quilos, se você aumenta 20 quilos, você tem 40 quilos de impacto. Se aumenta 30 quilos, você tem 60 quilos de impacto. E assim vai. Então, pela terceira lei de Newton, ela justifica por que a obesidade aumenta o desgaste. Assim como corrida. Para quem não pode correr, para quem já está com o início de artrose e escolher a corrida como atividade física, vai acontecer a mesma coisa, só que potencialmente maior, o dano é maior. Porque a pessoa acha que está com artrose, vou correr para ver se melhora. Acontece muito assim, ó. Você vê muito no parque da cidade, que na nossa cidade eu frequento o parque, a gente vê isso. Você, lá por volta dos seus 40 anos, procura o cardiologista. É normal, as pessoas começam a ficar mais atentas. Aí o cardiologista fala assim, olha, você tem que praticar uma atividade física, porque você tá acima do peso, você está começando a ficar hipertenso, a tua glicemia está alterada. O cara pega e vai para o parque. Chega no parque, você logo visualiza quem são as pessoas que não têm o hábito de fazer exercício. Ele está com uma bermuda jeans até a altura do joelho, uma camisa polo quente, e um tênis inadequado para andar. Mas está iniciando a sua vida em movimento, que é o que é mais importante. Só que aí acontece uma coisa muito ruim. Ele, no primeiro dia, ele vê um grupo de pessoas que passam correndo. No segundo dia, ele vê aquele grupo. Depois de uma semana, 2, ele vê aquele grupo. Num belo dia, ele fala, eu vou experimentar correr. Vamos ver como é que é isso. Ele corre 100 metros, a língua vai no chão. Porque ele não tem capacidade física para suportar. O coração dele não bombeia a quantidade de sangue suficiente para os músculos para aguentar correr naquele período que ele quer. Então, ele para rapidamente. Quando ele insiste, no segundo dia, no terceiro, a partir da segunda semana, ele já está conseguindo dar um trotinho de uns 500 metros. Depois de um mês, ele está conseguindo fazer 1 quilômetro. E daí ele quer fazer 2, quer fazer 3, ele quer começar a baixar o tempo. Ele quer fazer aqueles 3 num tempo menor, então ele aumenta a velocidade. Até o dia que ele sente uma fisgada forte no joelho, ou no quadril, ou na coluna. A partir desse momento, ele vai procurar um profissional, e ele vai chegar nesse profissional e vai receber o diagnóstico. Você tem uma artrose e você feriu o seu joelho correndo. Ou seja, você trincou a cartilagem que você tinha, ela abriu e expôs o osso. E você encontra muita gente correndo com joelheira. Por que as pessoas correm com aquela joelheira preta? Porque sentem dor no joelho. A dor é uma coisa e enorme. Não deveriam estar correndo. Existem várias formas de se exercitar. Eu sou não um atleta, mas um esportista nato. Eu gosto de esporte, eu gosto do movimento, eu pratico exercício praticamente todos os dias da minha semana. Só que eu vario. Eu corro sim. Corro na esteira, porque a esteira tem amortecimento de impacto. Então eu ponho um bom tênis, mais a esteira, minha articulação está preservada. Eu corri hoje, amanhã eu faço musculação, para manter a musculatura fortalecida. No outro dia eu faço só alongamento, para manter a postura retinha. No outro dia eu nado, depois no outro eu volto a correr. Eu vou variando os movimentos, porque cada modalidade dessa de exercício vai solicitar de um grupo de articulação X. Eu acabo usando todas as articulações de uma forma equilibrada e vou envelhecer de forma lenta e gradual em relação a todas as articulações na mesma condição. E as pessoas, quando é recomendado o exercício para elas falam assim, mas eu não tenho tempo. Mas eu fico o dia inteiro no trabalho, depois eu chego em casa cansado e não consigo fazer nada. Quais são os exercícios que as pessoas podem fazer em casa, aqueles fáceis, que as pessoas podem fazer no trabalho, quando tiver uns 10 minutos de folga? Vamos colocar uma coisa que o tempo é uma questão de prioridade. Hoje está fácil. O que mais a gente ouve hoje no consultório é a pessoa chegar e falar, não tenho tempo. Qualquer coisa que você fala com um paciente que não quer mudar os hábitos de vida, ele fala que não tem tempo. É uma desculpa fácil. E aquela história assim, você finge que me engana e eu finjo que estou sendo enganado. Não é uma desculpa que cola hoje em dia. Né? Eu atendo, tem dia que eu atendo, junto ao núcleo e a minha clínica, nós fazemos uma média de 250 atendimentos por dia, junto com a minha equipe. Eu começo os meus atendimentos às 7 horas da manhã, eu finalizo o último às vezes 8h30, 8h40. E eu consigo praticar atividade física todos os dias. Então é uma questão de prioridade. Você estabelecer a prioridade para aquele momento.
O que você pode fazer, se você não tem aquela 1 hora para você fazer, tenta fracionar. Então vai na padaria a pé, já vai levar uns 10 minutos, você já tem 10 minutos de atividade naquele dia. Você vai voltar de ônibus para casa, desce um ponto antes, você já vai caminhar mais uns 8 minutos, somado com aqueles 10, você já tem 18. Se você costuma almoçar num restaurante que é pertinho de onde você trabalha, vai um pouco mais longe, escolhe um outro restaurante. Chegou em casa, faça alguns exercícios corriqueiros, como exercícios abdominais, faça alguns exercícios de alongamento em casa, tente se preservar usando um calçado amortecimento de impacto, não use salto alto todos os dias. São vários detalhezinhos. E o sábado e o domingo, né, Rodrigo? Todo mundo pode fazer exercício sábado e domingo, né? O que impede de fazer exercício sábado e domingo? E aí as pessoas falam que sábado e domingo elas tiram para ficar livre, descansar, né? Como se o exercício não fizesse parte desse processo natural de reparação do corpo humano. O exercício ele tem um efeito terapêutico. O movimento, ele produz óxido nítrico. E o óxido nítrico faz o relaxamento da parede das artérias, mantendo a pressão arterial controlada. É desestressante, né? O movimento combate o estresse porque produz drogas de prazer durante a movimentação, então ele me produz bem-estar, ele melhora a minha qualidade de vida e melhora a qualidade de vida da minha família. Então combata o sedentarismo, leva seu filho no parque, vai fazer movimento, vai na padaria de bicicleta. O cara mora perto da padaria, 400 metros, ele pega o carro, vai na padaria. E eu tenho combatido isso, não é fácil não, não é fácil combater isso não. Não é aquela balela, está falando porque está na televisão e está falando... Não, eu tenho tentado, assim, todos os dias combater isso na minha vida. Fazer mais movimento. Eu vou no shopping, tem escada, eu vou de escada. O cara fica 5 minutos esperando elevador. Dá tempo de ter descido e subir a escada 4 vezes. Por quê? Se eu tenho um movimento preservado, a não ser que eu não tenha. Você tenha dor no seu joelho, porque você está num momento de tratamento. Você tem que se tratar. Vai procurar um especialista em joelho, vai ver o que está acontecendo. Estabeleça, eu tenho que operar, faz a cirurgia, faz a reabilitação, para que a sua articulação volte a funcionar. Ah, não é cirúrgico? Trata, recupere-se. O que a gente não pode fazer é a gente estar com uma dor que limita o nosso movimento e fazer de conta que a dor não está ali. Ah, eu tenho que trabalhar, eu tenho que levar meu filho na escola, eu tenho que fazer compra, eu tenho... Espera aí, só que para tudo isso eu vou usar o quê? O meu corpinho. Se as minhas articulações não estão íntegras, não adianta que eu não funcione. E você sabe uma coisa muito interessante? No final do ano passado, um grupo de cientistas britânicos lançaram um estudo que pessoas que têm dor no joelho e não tratam das dores no joelho e convivem com elas ao longo da vida, essas pessoas vivem 30% menos do que aquelas que tratam e vivem sem dor. E é fácil entender. Com dor, você movimenta menos. Com menos movimento, o coração bate menos. Quando o coração bate menos, ele se enfraquece. O sangue circula numa velocidade menor. Então, você acaba proporcionando uma chance maior de ter gordura grudadinha na parte interna do vaso. Uma hora essa gordura vai soltar, dá infarto, dá embolia pulmonar, dá derrame. Essas pessoas acabam morrendo vítimas disso 30% antes do tempo previsto, se elas tivessem tratado aquela dor. Então, dor não dói só o joelho, não é só o joelho que está com problema. A dor, ela repercute uma ação no organismo inteiro e é importante que as pessoas saibam disso. A dor, ela é tratada com negligência na maior parte das vezes. As pessoas negligenciam, pegam um analgésico lá e tomam de qualquer jeito, ou às vezes fica se entupindo de drogas e não é o caminho. O caminho é você restabelecer a mecânica. O nosso corpo funciona por força muscular. É o músculo que move as articulações. É preciso tratar a lesão local e tratar o que gerou aquela lesão local, que geralmente é um desequilíbrio de forças. Vamos falar então agora do núcleo de reabilitação coletiva que o senhor tem em Santa Branca. Como é que surgiu a ideia de se montar esse núcleo? Explica pra gente como é que funciona. Olha, o núcleo ele é uma somatória de fatores, né? Eu costumo dizer que eu fui jogado na fisioterapia, né? A minha vida foi me jogando na fisioterapia, como a gente abordou há pouco tempo atrás. Eu escolhi a fisioterapia, o que me levou a escolher a fisioterapia foi a minha experiência com a movimentação, que na minha fase de infância, adolescência, até os 19 anos, eu fui atleta. E eu treinava aqui em Jacareí, jogava voleibol com o professor Chico.
na época. É. E o pessoal todo muito bom, a gente cresceu junto, e eu fui sendo levado ao movimento. O núcleo, ele surgiu num momento em que eu estava fazendo um mestrado em São Paulo, e eu fazia o mestrado, e o meu orientador do mestrado, que hoje é um grande amigo que eu conheço, foi uma pessoa que me tratou na época que eu fui atleta. Você teve uma lesão grave, né? Eu tive uma lesão muito grave no joelho, e eu não consegui tratamento aqui. E eu procurei ele na época, ele era médico da seleção brasileira em São Paulo, e eu procurei ele por indicação do Domingos Maracanã, que é um grande craque de vôlei da geração de prata, né? E o Domingos me falou, procura ele que ele vai dar um jeito para você. Eu procurei, ele me tratou, ele tentou me reinserir no esporte, me deu encaminhamentos para levar nos clubes que ele já tinha trabalhado, uma pessoa famosíssima, chama-se Gilberto Carazato, doutor Gilberto Carazato, uma grande pessoa. E ele tentou me reintroduzir no esporte e tal, e eu vendo aquela demanda, aquele tratamento que foi feito na clínica dele, a minha recuperação, assim, é muito boa que aconteceu lá. Eu, há 8 meses, eu não conseguia jogar na época, eu me tratei com ele durante 1 mês e meio, já comecei a correr, já voltar a jogar, me interessei pela fisioterapia. Falei, poxa, interessante esse método clínico de tratamento, você devolve para a pessoa a habilidade, você trata as dores dela, e foi com fisioterapia que ele me recuperou lá, com a equipe dele de fisioterapeutas que ele tinha lá. Até então, o senhor não tinha ideia de fazer a faculdade? Não tinha muito, eu queria ser atleta, eu queria ser jogador profissional. Ele seguia a carreira de atleta. Eu queria seguir a carreira de atleta. Então, por isso que eu te digo que fui jogado na fisioterapia. E ele me apresentou a fisioterapia. Falei, poxa vida, se ele que é médico, né, tem uma equipe de fisioterapeutas, ele sobrevive da fisioterapia, por que eu, como fisioterapeuta, não posso trazer essa qualidade de tratamento para a minha região e construir a minha história dentro da fisioterapia? Eu me graduei e depois eu me inscrevi na avaliação para o mestrado na Universidade de São Paulo. Fui para o processo seletivo, né, eram 720 e poucos pesquisadores, candidatos a mestrando, né? E felizmente eu consegui, depois, nossa, foi mais de 1 ano de avaliação, eu entrei para cursar o mestrado, lá que é um curso, o mestrado, para quem não sabe, é um curso voltado para a formação de cientistas, de pesquisadores, de professores. A gente chama de pós-graduação sensu stricto. A especialização é pós-graduação lato sensu. Eu acabei fazendo as duas. Eu fiz a lato sensu com acupuntura, voltado para coluna e joelho, e fui para o sensu stricto. Quando eu comecei a fazer o mestrado, e ele me orientando, ele me apresentou um projeto que ele tinha lá, e eu conheci o lado humano do Gilberto Carazato, uma pessoa muito conhecida no Brasil inteiro, riquíssimo, famosíssimo. E ele trocava de roupa no vestiário, eu ia junto com ele, e ele falou assim, olha, vem cá, eu vou te mostrar a menina dos meus olhos. Nós passamos no vestiário, trocamos de roupa, para ficar um pouquinho mais simples, né, que pessoas simples eram atendidas lá. E ele me mostrou um local onde fazia essa reabilitação de forma coletiva, que participavam fisioterapeutas, médicos, fonoaudiólogos, psicólogos, professores de educação física, todos usando um movimento para tentar recuperar a função daquelas crianças que haviam perdido aquelas funções com a doença da paralisia cerebral. Eram tudo coletivamente. Tudo coletivamente. Recuperação de movimento sendo feita de forma coletiva. E ele tinha um jeito de tratar que a criança caía e ninguém podia ajudar. Eu falei, poxa, mas por que ninguém pode ajudar, Gilberto? Ele falou assim, olha, ela vai cair e vai aprender a levantar sozinha aqui dentro, porque lá fora ela vai reproduzir o que ela faz aqui. Então, quando ela receber um não no trabalho dela, ela vai cair, ela vai levantar lembrando da dificuldade que ela teve para levantar aqui dentro. Eu falei, tá aí uma coisa interessante para se desenvolver na rede pública, né? Aí assisti aquele filme Pat Adams, que traz aquela proximidade, comecei a me identificar com essa ideia. E quando eu me formei, eu entrei em Santa Branca. Eu prestei um concurso público e entrei como fisioterapeuta na rede pública de saúde de Santa Branca. Desenvolvi o projeto na Universidade de São Paulo, com a ajuda de alguns colegas da saúde social, alguns colegas da saúde mental, cada um foi me dando opiniões de como fazer essa abordagem interdisciplinar, né, de tratar o físico, o psicológico e o social, e eu criei o método de reabilitação coletiva, reabilitação física e psicossocial coletiva voltado para a rede pública, não voltado para a neurologia como ele tinha lá. E trouxe para Santa Branca, fui aceito numa época, o pessoal da saúde me deixou aplicar, né? Na verdade não sabiam muito bem que ideia era essa, porque é um método extremamente diferente do que é feito,
E nós implementamos isso na cidade e hoje lá era a menina dos olhos dele, o núcleo é a menina dos meus olhos em Santa Branca, né? E já estou em Santa Branca, já vai para 12 anos que eu estou lá. Vamos falar então um pouquinho de números. O senhor estava falando um pouquinho antes da gravação sobre as economias que se tem atendendo essas pessoas de forma coletiva. Fala um pouquinho sobre isso, a média de atendimento que vocês têm lá por ano. Olha, Rodrigo, o núcleo de reabilitação coletiva, ele contempla o uso da acupuntura e da reabilitação física final, que é aquele momento onde a gente vai fazer o exame da postura, descobrir se a coluna está desviada e usar o fortalecimento para realinhar aquela coluna. Aquele joelho que está dolorido, nós vamos tratar fortalecendo, aumentando o equilíbrio. A pessoa que está com deficiência de andar, com deficiência de equilíbrio, vai tratar o equilíbrio através de exercícios, recuperar essa função neurológica e ortopédica de controle de equilíbrio. Ao invés de fazer isso individualmente, dentro do posto de saúde, um fisioterapeuta atendendo um paciente, a minha ideia foi reunir esses pacientes coletivamente e colocar um grupo de 60 pessoas que estão em reabilitação de joelho, que já estão na fase de fortalecimento, e aplicar esses exercícios, essas posturas, essas intervenções de forma coletiva, num ginásio municipal de esportes, colchonetes, pesos, halteres, cordas, cones, e aquilo funciona maravilhosamente bem. É preciso ter uma interação para selecionar a equipe para participar comigo do núcleo, é extremamente difícil. Você tem que ter o perfil de entrar na vida do paciente. Eu já fui buscar paciente, como eu te disse, em bar, bêbado. Eu já fui para a zona rural dirigindo Jeep, já atolei Jeep na zona... É isso, é o trabalho braçal que norteia o núcleo. É dedicação mesmo. A dedicação, mesmo. Você entrar na vida do paciente. Lá não é um doutor com gravatado, com jaleco, lá não pode ser assim. Você tem que se aproximar, porque os indivíduos são muito assim, carentes, em todos os sentidos. E o núcleo entrou para contemplar e preencher essa lacuna. Hoje eu tenho um grupo de 200 pessoas em tratamento, diariamente. Todos gratuitos? Todos gratuitos, que parte deles recebem a reabilitação física, aqueles que já estão no momento de se movimentar e recuperar o físico de volta, a força muscular e tudo mais, recebem a reabilitação física e psicossocial. Eu trabalho, junto com psicólogos, nutricionistas, todos interagindo de forma coletiva. Tem nutricionista toda quinta-feira, faz palestra, meia hora de palestra para cada turma. E a cada semana ela aborda um tema. Consumo de sal na hipertensão, consumo de açúcar no diabetes, modos de preparação de forma mais natural, usando menos óleo, É uma reeducação desses indivíduos em todos os aspectos. Para cada grupo tratado de forma integral, de forma inteira, reinserido na sociedade em Santa Branca, para cada grupo de 100 pessoas tratados, a gente consegue economizar da ordem de R$42 mil em medicamentos analgésicos e anti-inflamatórios durante um ano. Quando a gente pega esse grupo, aplica o tratamento nele e dá seguimento a todo esse cuidado multidisciplinar ao longo de um ano, no final desse ano, quando a gente compara com o perfil desse grupo lá no início do ano, nós conseguimos, colocando na balança, economizar, diminuir o consumo do medicamento em R$42 mil, usando a reabilitação física e a acupuntura. E tem lá também acompanhamentos com psicólogos, que às vezes as pessoas chegam lá e estão com depressão, estão tristes porque perdem o emprego, tem que se afastar, enfim. Como é que funciona esse tipo? Tratar bem é um absurdo isso, mas tratar bem hoje é a exceção. Tratar mal é a regra.